Bem-vindos ao Historizando. Há pouco mais de 2 semanas para a prova do Enem chegar, os próximos vídeos do canal Historizando vai ser um pouquinho diferentes. O que vamos falar hoje é sobre o Segundo Reinado, mas por que uma edição especial? Primeiro, o Segundo Reinado foi uma das matérias que mais caiu de 2009 até o ano passado no Enem. São mais ou menos 11 questões sobre esse mesmo assunto. E também vai ser um vídeo especial porque vai ser os pontos que mais caíram na prova. Então não vai ser o Segundo Reinado de uma forma geral. O Segundo Reinado é grande e complexo, vai de 1840 a 1889, o maior governo que o Brasil já teve, que no caso foi o Pedro II. E por isso nós vamos abordar hoje só alguns pontos relevantes. Primeiro vamos falar de economia. E essa economia agroexportadora que a gente conhece do Brasil nessa época. No Segundo Reinado, o produto mais importante vai ser o café. O café já era produzido no Brasil, porém, o auge da sua exportação, principalmente para o mercado europeu, vai ser durante o período que Dom Pedro II vai reinar o Brasil. A princípio, o café é produzido na região do Vale do Paraíba, que é uma região que entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, como vocês podem ver no mapa. Nessa região do Vale do Paraíba, o sistema de plantation que era para ser cultivado o café. O sistema de plantation inclui a questão do latifúndio, que são os grandes territórios, a monocultura, então um produto só sendo plantado e explorado, no caso o café, e a mão de obra barata, que a princípio é os escravos e depois de um tempo até mesmo os imigrantes europeus, como a gente vai ainda ver nesse vídeo. O café, então, vai ser o principal produto a ser exportado pelo Brasil e é o que vai gerar mais lucros para o Brasil. Nessa mesma época, os barões, famosos barões do café, que são pessoas muito influentes, também vão surgir justamente por esse alto lucro no setor cafeeiro. Depois do Vale do Paraíba, vem a questão do Oeste Paulista. O Oeste Paulista é conhecido pela questão da terra roxa. E a terra roxa, por ser um pouco mais fértil, produz mais o café. E os fazendeiros da terra roxa vão valorizar a mão de obra livre. E por isso a questão da imigração vai ser importante nessa região. O café também vai ser um produto importante para a questão da centralização econômica na região sudeste. O que a princípio começou com a mineração, e aí lá no período pombalino, como a gente viu no vídeo anterior, vai trazer a capital para o Rio de Janeiro, então fazendo com que o foco seja a região sudeste, o café vai afirmar isso, porque é pela produção do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Lembrando que o café não vai ser o único produto de exportação nessa época. Existe também o açúcar, o algodão, o cacau, entre outros. Lembrando também que o açúcar ele nunca vai parar de ser produzido. Ele teve alguns momentos de crise, principalmente devido ao preço e à questão da concorrência, mas o açúcar nunca vai parar de ser produzido. Inclusive, até hoje, a cana-de-açúcar é um produto importante para o nosso país. Mas lembrando, como já foi dito, ele é mais produzido pela questão do etanol, que é um combustível, do que o açúcar em si. O café também vai ser importante nessa época, porque graças a ele, a expansão da malha ferroviária no Brasil vai ser significativa. Então, para escoar o produto, para escoar o café e para exportá-lo, a malha ferroviária brasileira vai crescer bastante. Outro ponto importante sobre o Segundo Reinado seria a crise da escravidão. O que acontece é que desde 1808, desde a vinda do Dom João VI para o Brasil, é que a Inglaterra pressiona tanto Portugal quanto o Brasil para abolir a escravidão. E isso não é diferente a partir de 1822, quando o Brasil se torna independente com Dom Pedro I. Sempre houve essa pressão para terminar de vez com a escravidão. E também com Dom Pedro II vai ser a mesma coisa. E a Inglaterra tem esse interesse de acabar com a escravidão no Brasil simplesmente pela questão do mercado consumidor. Terminando a escravidão, o mercado consumidor ele pode aumentar. Além de, claro, outros fatores, como, por exemplo, a produção agrícola no Brasil poderia ter um preço muito menor se a mão de obra fosse livre e não escrava. E também tem a questão do imperialismo inglês sobre a África. Além disso, eu tenho o surgimento de vários grupos abolicionistas no país. E a gente não pode deixar de esquecer da resistência negra que existe
desde o início da escravidão, como a questão dos quilombos e as revoltas dos negros. Por isso que, juntando tudo isso, eu também tenho grupos abolicionistas de classe média, intelectuais, alguns outros conhecidos, como o Joaquim Nabuco, por exemplo, que é um nome importante. Além disso, até teve um jornal abolicionista chamado O Abolicionista, que pregava então a importância de se acabar com a escravidão no Brasil. Em 1845, depois de ter sido criada uma lei para inglês ver que teoricamente o Brasil teria proibido o tráfico negreiro, mas não foi para frente a lei, e sim só para agradar a Inglaterra, é criada na Inglaterra, no parlamento inglês, uma lei chamada Bill Aberdeen. É criada uma lei no parlamento inglês que desse permissão para navios ingleses abortassem as viagens de tráfico negreiro nos oceanos. E isso fez com que alguns navios brasileiros tivessem sido afundados por esses navios ingleses, então evitando o tráfico negreiro. Muitos dizem, inclusive, que o parlamento inglês fez essa lei como resposta à tarifa Alves Branco de 1844. Essa tarifa aumentava os impostos dos produtos que chegavam no Brasil, e os produtos ingleses foram um dos que mais sofreram com esse aumento de impostos. Então, a lei proibindo o tráfico negreiro nos oceanos e fazendo com que os navios ingleses vigiassem e patrulhassem esse tráfico nos oceanos, acabou fazendo com que o Brasil tomasse alguns prejuízos com relação ao tráfico negreiro. Porém, pensando um pouco melhor, fazendo com que o tráfico negreiro diminua, o que acontece com o preço do escravo? Ele aumenta. A questão da oferta e procura, então. Por isso que entre 1845 e 1850, o tráfico negreiro, na verdade, aumentou bastante, porque o preço do escravo aumentou, então o lucro também aumentou. A partir de 1850, eu tenho então a chamada Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei vai ser relevante depois das inúmeras pressões que a Inglaterra vai exercer com relação ao Brasil, principalmente essa lei criada em 1845. A Lei Eusébio de Queiroz, então, vai proibir o tráfico negreiro no Brasil. Só que fiquem atentos, proibir o tráfico não necessariamente significa abolir a escravidão. Eu só vou parar de ter a questão do transporte da África para o Brasil, mas os escravos que já estavam aqui continuam a ser escravos, e os filhos também continuam a ser escravos, os filhos desses escravos. E depois daí eu tenho algumas leis que vão gradualmente chegar à abolição da escravidão. Em 1871 eu tenho a lei do ventre livre, em 1885 eu tenho a lei do sexagenário. A lei do ventre livre, ela faz com que aquele filho que nasce de uma escrava, a partir dessa data, já nasce livre. Porém, o senhor da fazenda tinha responsabilidade sobre essa criança até os 21 anos de idade, fazendo com que praticamente essa criança se torne um escravo também e trabalhe para esse senhor também, mesmo sendo livre. O sexagenário é a questão de 60 anos ou mais desse escravo ser livre. Só que eu tenho alguns problemas com relação a essa lei. Primeiro, que era muito difícil um escravo chegar aos 60 anos de idade. Com a qualidade de vida que o escravo vivia, que era basicamente nula, era muito difícil se chegar a essa idade. Além disso, a lei do sexagenário às vezes beneficiava mais o senhor da fazenda do que o próprio escravo, porque aquele escravo mais velho, ele não dá tanto rendimento quanto o mais novo, e acaba tendo prejuízos, o senhor acaba tendo prejuízo. Então, deixar ele livre seria até, no caso, um pouco melhor. Além disso, um outro problema é que geralmente os escravos não tinham a documentação certinha, como, por exemplo, a gente tem hoje, como identidade, data de nascimento, aniversário, certidão de nascimento. Então, como a gente ia saber se de fato aquele escravo tinha 60 anos ou não? Muito complicado. Finalmente, em 1888, a famosa princesa Isabel assina a Lei Áurea. E essa Lei Áurea, então, vai ser a abolição da escravidão, em maio de 1888. E por que a princesa Isabel?
No caso, Dom Pedro II, na época, estava viajando e ele, é claro, bolando o futuro dessa filha, começa a colocar ela em situações importantes para, quem sabe, ela ser a sua sucessora no trono. O que é importante ressaltar sobre a Lei Áurea são duas questões. O 13 de maio de 1888 não garantiu indenização a ninguém, nem aos senhores de escravos, por terem, então, libertado aquelas propriedades deles, e nem aos escravos por terem trabalhado anos e anos e anos de graça. Então, essa lei não garantia indenização para nenhum dos lados. Além disso, a Lei Áurea não garantiu a integração social dos negros. Muitos deles sofreram muito, inclusive sendo isolados para as regiões periféricas e, infelizmente, até mesmo entrando para a criminalidade, porque muitos senhores, ao invés de contratar essas pessoas para serem trabalhadores livres, eles acabavam optando pela mão de obra dos imigrantes. Falando em imigrantes, muitos deles vieram para o Brasil a partir da metade do século XIX. A maioria deles italianos ou alemães, principalmente pelos conflitos que estavam acontecendo na época naqueles territórios. E esses imigrantes, de algum modo, eram bem vistos pelo branqueamento da população brasileira. Então, com relação ao preconceito do negro, esses imigrantes fariam com que a sociedade brasileira fosse mais branca, digamos assim. Esses imigrantes começaram a ir principalmente para a região do Oeste Paulista. Além disso, o que a gente tem que ressaltar dessa época é que em 1850 foi criada a Lei de Terras. E essa Lei de Terras vai ser uma lei criada principalmente para evitar que esses imigrantes, ou esses ex-escravos no caso, tivessem acesso a essa terra. Anteriormente, as terras no Brasil eram passadas através de doação, por exemplo, de pai para filho, entre outras situações de divisão. Porém, a partir de 1850, essas terras só podiam ser adquiridas através de compra, fazendo com que aqueles imigrantes que não tivessem condições, ou ex-escravos que não tivessem condições, não tivessem esse acesso direto à terra, tendo que ser obrigado a trabalhar nessas fazendas. Para terminar essa edição especial do Segundo Reinado, a gente tem que destacar um dos maiores conflitos que aconteceram nessa época, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela vai de 1864 a 1870. E ela acontece porque o Paraguai, nessa época, como era um país que estava se tornando autossustentável, e como assim autossustentável? Não dependia diretamente de nenhuma outra região para poder sobreviver. Esse país, então, o Paraguai, tinha um líder chamado Solano Lopes. A partir de 1862, Solano Lopes busca uma saída para o mar para melhorar mais ainda as condições do Paraguai. Porém, para buscar essa saída para o mar, ele vai entrar em conflito com Brasil, Uruguai e Argentina. Esses três países vão chamar-se na época de Tríplice Aliança e vão então lutar contra o Paraguai para evitar que esses territórios mudem e que o Paraguai consiga esse acesso para o mar invadindo territórios dessas regiões. A princípio, as primeiras vitórias foram do Paraguai e do Solano Lopes. Porém, o exército acaba tendo muitas baixas e aí a Tríplice Aliança consegue algumas vitórias em cima do Solano Lopes. O que é importante destacar é que a partir de 1866, devido a grandes perdas no exército brasileiro, o Brasil vai ter que convocar alguns escravos para poderem lutar nessa batalha. O que é engraçado, porque o escravo ele não tinha direito a praticamente nada, era tratado como mercadoria, mas para lutar para o Brasil ele serve. Pode ser, sem problema nenhum, um legítimo brasileiro. E é isso que acontece. A partir de 1866, o Brasil coloca escravos no exército dele, prometendo inclusive a liberdade para esses escravos que vão entrar no exército. O que a gente pode ver dessa charge que caiu na prova do Enem é justamente uma crítica com relação a isso, que esse soldado, que no caso era um escravo na época, voltando da Guerra do Paraguai, encontra sua mãe ali no tronco, fazendo então uma crítica a essa questão da escravidão, que por um lado o negro era útil para entrar no exército, mas por outro ele volta então depois de tanto sofrimento e acaba por encontrando aquela situação
horrível, tanto para ele quanto para a família dele. Ao final da Guerra do Paraguai, existiu uma campanha chamada Campanha da Cordilheira, em que o exército brasileiro consegue eliminar Solano Lopes, que era o líder paraguaio da época. E essa eliminação coloca fim à Guerra do Paraguai, fazendo com que a fronteira do Paraguai até mesmo diminua, a gente pode ver no mapa. E o mais interessante disso tudo é que 75% dos paraguaios foram mortos na Guerra do Paraguai. E o que é mais alarmante ainda é que desses mortos, 99% eram homens e maiores de 20 anos. Então o que sobrou do Paraguai nessa época, a maioria era mulher e criança, fazendo com que a gente enxergue essa Guerra do Paraguai como uma guerra muito cruel e muito destrutiva. Além da destruição do Paraguai, uma das principais consequências dessa guerra vai ser o fortalecimento do exército brasileiro, principalmente da influência do exército brasileiro, e o endividamento maior com a Inglaterra, porque a Inglaterra fez empréstimos para a Tríplice Aliança durante a Guerra do Paraguai. Uma questão importante sobre a Guerra do Paraguai, mais importante sobre as batalhas e territórios em si, é saber que a Guerra do Paraguai na historiografia brasileira, ela teve algumas mudanças durante os anos. O que se pensava alguns anos atrás é que a Guerra do Paraguai foi promovida e justificada pela Inglaterra, como se a Inglaterra tivesse incomodada com o Paraguai, com a autossustentação do Paraguai, e fizesse tudo para articular essa guerra para prejudicar o Paraguai. Hashtag só que não. A Inglaterra, como uma potência europeia na época, não estava preocupada com essa questão paraguaia. E é isso que a gente tem que ter certeza, principalmente porque o Enem já cobrou essas questões com relação às diferentes versões da Guerra do Paraguai. Então tomem cuidado se você já ouviu falar que é a Inglaterra que provoca a Guerra do Paraguai. Não é necessariamente assim. É claro que vai ter a questão dos empréstimos e tudo mais, mas a Inglaterra não vai interferir diretamente, porque a Guerra do Paraguai é uma questão de fronteira, de definição de fronteiras. Porque esses países, o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, são países recentes, com recentes independências. E para isso estão, então, resolvendo as questões das fronteiras. Bom, é isso. Lembrando que o Segundo Reinado é muito mais do que essas questões. Só que a gente reviu coisas que caíram com frequência nessas últimas provas do Enem. Por isso, essa revisão é importante para você que vai fazer a prova daqui a mais ou menos 2 semanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no Historizando, porque eu vou fazer mais uma versão especial de outra matéria muito importante para a prova de História. E eu espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, curtam a página do Historizando no Facebook, que eu vou deixar aqui embaixo, porque é muito importante esse acompanhamento na reta final para o Enem. Ok? Um beijo e até a próxima! É criada uma lei chamada Bioárvore.